Fala galera, aqui é o Garoni e eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. O Vasco anunciou na última semana seu primeiro pacote de reforços para a temporada, inclusive já fiz uma live aqui falando um pouquinho sobre isso, sobre o Thiago Rodrigues, novo goleiro do Vasco para 2022, que veio do CSA, assim como o Yuri, volante, e o Edmar, que veio do Red Bull Bragantino, lateral esquerdo. Mas talvez a principal surpresa desse pacotão vascaíno agora de fim de ano tenha sido, pelo menos até agora, o Luiz Cangá, zagueiro equatoriano de 26 anos de idade, que chega ao clube com um contrato de 3 meses. E como eu prometi aqui, inclusive lá na live, resolvi fazer uma análise um pouquinho mais detalhada sobre o jogador que chega agora ao clube. Inclusive, vai ser o quarto zagueiro equatoriano a vestir a camisa do Vasco, né? Em 1989, o Vasco foi campeão brasileiro, tendo a dupla formada pelo Quiñones, que era destaque e ídolo do Barcelona de Guayaquil, foi contratado pelo Vasco já no meio do Campeonato Brasileiro para substituir. Na verdade, ganhou a vaga ali do Célio Silva, que depois viria a se destacar pelo Internacional, pelo Corinthians. O Quiñones foi contratado, jogou 89 e 90 pelo clube. Depois, em 1996, o Vasco apostou mais uma vez no equatoriano, num zagueiro equatoriano, trazendo o Máximo Tenório, que acabou não rendendo tanto, fez só 3 jogos ali pelo Vasco, ficou um tempo curto e retornou ao seu país. E o último zagueiro equatoriano que o Vasco contratou foi o Eraso, em 2018, para a disputa da Libertadores daquele ano. Inclusive, Eraso, que já formou dupla com o Cangá. O Cangá surgiu atuando pela LDU do Equador em 2014, ainda muito jovem, com 18 anos de idade, e mesmo muito novo, já tinha passagem ali para a seleção sub-17, sub-20, acabou sendo chamado para a seleção principal já na sua primeira temporada como profissional. E acabou formando dupla com Eraso em 3 amistosos. Um deles, inclusive, contra a seleção brasileira. Seleção de Neymar, seleção de Ricardo Goulart, na época o William, que hoje está no Corinthians, acabou fazendo o gol do 1-0, e ali com 19 anos de idade o Cangá já surgia como uma jovem promessa do futebol equatoriano. Mas acabou que ele nunca se firmou, na verdade, na LDU. Em 2015 ele até disputou o Sul-Americano Sub-20, ainda tinha idade, né? Surgiu muito jovem ali na LDU, disputou o Sul-Americano Sub-20 pelo Equador, fez gol no Paraguai, teve uma boa competição, mas não se firmou como titular da LDU. Acabou que o Delfim, que em 2017 foi campeão da Apertura, que era como se fosse o primeiro turno, né, mas valia ali uma taça no Equador, conseguiu uma vaga para a Libertadores de 2018 e um dos seus principais reforços para a competição foi apostar exatamente nesse jovem zagueiro que surgia na LDU. E acabou que o Cangá foi contratado pelo Delfim, se tornou não só o titular do time, mas o capitão do time, que disputaria sua primeira Libertadores em 2018. Foi inclusive quando ele apareceu pela primeira vez no meu radar, vou falar um pouquinho mais na frente aqui em relação a alguns números dele. Em 2019, o time foi campeão equatoriano pela primeira vez na história, tendo o Cangá como um dos principais pilares defensivos desse time. Em 2020 ele disputou mais uma vez a Libertadores, inclusive enfrentando Santos e Palmeiras, e foi a última aparição, né, na verdade, do Delfim, que acabou não fazendo um bom campeonato equatoriano aquele ano, ficou em 10º, em 2021 agora não disputou Libertadores, ficou em 6º também, e talvez isso tenha pesado até um pouco para o Cangá decidir sair pela primeira vez do seu país, já que o Delfim já não estava mais com aquele destaque que vinha tendo, não estava mais tendo aquela exposição para o mercado sul-americano, e agora ele aceita um contrato de 3 meses com o Vasco. Mas como eu falei aqui, em 2018 ele apareceu pela primeira vez no meu radar. O que isso quer dizer? Pela primeira vez eu fiz uma matéria onde ele era citado, era exatamente no momento que eu fazia uma seleção das estatísticas da Libertadores, que é um quadro que eu fazia lá para o Números da Bola, um espaço que eu tenho lá no Lance, que toda rodada eu botava os jogadores com melhor desempenho em relação a estatísticas. Pegava sempre uma característica específica. Por exemplo, o jogador que mais acertou cruzamentos, o goleiro que mais realizou defesas, o atacante que mais fez gols ou que mais finalizou. E no caso do zagueiro, era exatamente um deles, o zagueiro que mais rebateu bolas. Ou seja, que muitas vezes essas rebatidas são cortes aéreos, né? Jogadas defensivas, uma tirada de cruzamento, por exemplo, e foi exatamente onde o Cangá se destacou e é a principal característica desse zagueiro de 1,90 m. É um zagueiro muito forte fisicamente. É um tipo de zagueiro que o Vasco não teve, por exemplo, na Série B. O Vasco optou, em 2021 pelo menos, por ter zagueiros mais técnicos. Leandro Castan, Ricardo Graça, jogadores que teriam um bom lançamento, por exemplo, para sair jogando lá de trás. O Vasco fez muito isso. Cangá não.
Cangá dá pra gente simplificar naquele famoso zagueiro, né? A frase do Luxemburgo pro Odivan lá em 98, quando o Odivan foi convocado para a seleção do Luxo, 98 e 99. E o Cangá é mais ou menos isso. É um jogador que, apesar de ter qualidade na batida na bola, inclusive faz gol de falta, tem 4 gols na carreira exatamente de falta, mas que é basicamente um rebatedor, aquele zagueiro para quebrar a jogada. Tem boa velocidade. Eu assisti o primeiro tempo do jogo contra o Santos na Vila Belmiro, eu assisti ontem, né, para fazer análise aqui do Cangá. Ontem não, né? Um dia antes, na verdade, da live que eu fiz aqui no canal. Assisti o primeiro tempo contra o Palmeiras e ele se mostrou um zagueiro com uma boa velocidade para a posição, marcando inclusive o Soteldo, por exemplo, lá na Vila Belmiro. Contra o Palmeiras já teve um pouco mais de dificuldade, mas aí teve uma questão. Pelo Santos, aliás, contra o Santos, ele jogou pelo lado direito da defesa. Ele é um jogador destro. E então facilitava ele fazer esse corte para a linha de fundo do Soteldo. Ele estava sempre com a perna boa, mais para a linha de fundo, né? Na verdade para a linha lateral, para fazer esse corte. Jogando de pé invertido, ele teve muita dificuldade para marcar o Gabriel Menino. Inclusive, o Santos vence por 1-0 na Vila, num gol de cabeça que não foi em cima dele, foi em cima do companheiro dele de defesa. Já contra o Palmeiras, não. É um 5-0 do Palmeiras, onde ele teve muita dificuldade para marcar o Gabriel Menino, atuando mais aberto pela esquerda e saindo para acompanhar. É aquilo, apesar de ter velocidade, ele tem velocidade num comparativo com o zagueiro. Não no comparativo com ponta, por exemplo, jovem de 20 anos de idade, como é o Gabriel Menino, e até com o Soteldo. Com o Soteldo ele conseguiu muito mais fisicamente se impor do que realmente competir. Se botar na frente, vai ter dificuldade. Mas me pareceu um bom zagueiro. A gente olhando para o mercado, você tem poucos zagueiros realmente com uma força física e que tenha uma certa qualidade, pelo menos, com a bola nos pés. Não me pareceu um zagueiro afobado. O tempo todo que a bola caiu nos pés dele, nesses 2 jogos que eu vi, ele resolveu de primeira e resolveu bem. É um jogador que talvez no início da carreira tenha oscilado bastante, até por ter surgido muito jovem. Até contra o Brasil ele tem uma falha grotesca, acaba chutando o chão, acaba furando a bola. Enfim, e talvez por ser muito jovem e muito forte, esse excesso de força, essa tentativa de usar muita força, acaba se tornando muitas vezes atabalhoado. Inclusive, em 2020, ele foi um jogador que recebeu 16 cartões em 32 jogos. 16 amarelos e mais 3 expulsões, sendo 2 por 2 cartões amarelos. Então, é um jogador que precisa controlar também essa força para não confundir força com excesso de agressividade, que aí muitas vezes acaba se tornando falta e acaba prejudicando o time, seja por um pênalti, uma falta ou até uma expulsão. A gente viu muito isso com o Léo Matos, por exemplo, no Vasco. Em 2021, essa média de cartões do Cangá já diminuiu bastante. Vamos ver se no Brasil ele consegue adaptar, né? Porque uma média alta disputando Libertadores, que normalmente é uma competição que a gente sabe que os árbitros deixam rolar um pouquinho mais, e isso no Campeonato Brasileiro é bem diferente. Aqui a gente vê o cartão rolando muito mais fácil do que em competições sul-americanas. Então é uma questão de adaptação. Mas acho que o Vasco acerta no perfil, pelo menos. E até pela forma de fazer o contrato de 3 meses. É uma aposta, né? Não é uma certeza como o Cangá vai render no futebol brasileiro. É uma aposta que o Vasco faz num período curto e vai ter o estadual exatamente para isso. Mas a característica que chega, se der certo, o Vasco tem um zagueiro que ele não teve. Um zagueiro bom no jogo aéreo, como falei aqui, um dos líderes de rebatida em 2018 e 2020 também na Libertadores. 1,90 m, forte fisicamente, que tem boa velocidade. Então acho que o Vasco, se der certo a contratação do Cangá, se ele render o que rendeu nas últimas temporadas no Delfim, que fizeram dele um destaque inicial do Equador lá atrás, sendo seleção sub-17, sub-20, subindo para a LDU, o time principal da LDU com apenas 18 anos, chegando na seleção com apenas 18 anos, apesar de não ter estourado aquele inicialmente, depois foi bem no Delfim. Se ele repetir o que ele fez na maioria das temporadas, acho que o Vasco consegue um bom zagueiro, talvez trazendo um outro zagueiro para equilibrar com ele, talvez um pouco mais técnico para jogar pela esquerda, o Vasco consegue um equilíbrio interessante que não teve nessa temporada. A gente falou muito aqui em 2021 sobre a dificuldade no jogo aéreo que o Vasco teve, ofensivo e principalmente no defensivo. O Vasco sofreu, se não me engano, quase 30 gols só de jogada aérea na temporada. Foi muito. E o Cangá chega inicialmente, ou pelo menos como um teste, para tentar diminuir esses números. Vamos ver como é que vai ser em campo. Bom, galera, é isso. Saudações e até a próxima.